Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a Sedufism. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. E na edição de hoje teremos um programa especial dedicado exclusivamente às eleições tanto para a diretoria do Andes Sindicato Nacional, quanto às eleições para a diretoria e o Conselho de Representantes da Sedufism. E com essa proposta, apresentaremos uma entrevista com o professor Paulo Riso, candidato à presidência do Andes, pela chapa única que está concorrendo ao pleito. Além disso, apresentaremos também uma entrevista com o professor Adriano Figueiró, candidato à presidência da Sedufism, também em processo eleitoral que conta com uma única chapa. A homologação da chapa Sindicato pela Base, que concorre à diretoria da Sedufism, é importante destacar que se deu em reunião da Comissão Eleitoral realizada na última terça-feira, dia 6. Além da homologação da chapa, na ocasião o Conselho também validou as inscrições para o Conselho de Representantes, assim como outros detalhes do processo eleitoral. Em paralelo ao pleito local, que escolherá a nova diretoria da Sedufism, ocorre também a eleição para a direção do Andes Sindicato Nacional para o biênio 2014-2016. A eleição para o Andes Sindicato Nacional também traz uma chapa única, a chapa Andes Sindicato Nacional de Luta e pela Base, e traz como candidato à presidência o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Paulo Riso. E é justamente com o professor Paulo Riso que você confere agora a primeira entrevista do programa De Docente de hoje. Meu nome é Paulo Riso, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1982 e participo do movimento docente desde aquela época, um pouco depois do ingresso na universidade, e de todas as lutas, greves que nós tivemos, e eu já estive em algumas diretorias do Andes. Eu tive na gestão 1990-92, na gestão 1992-94, e depois na década passada eu voltei também por mais duas gestões, e sendo que numa delas eu fui presidente do Andes. E eu não tinha intenção de voltar a ser presidente do Andes, sou da atual diretoria, sou segundo secretário na atual diretoria, mas quando fomos compor a chapa para essa próxima gestão, foi sugerido o meu nome e vendo a necessidade, a importância do período que nós vamos passar, eu acabei aceitando o desafio de mais uma vez estar na presidência do Andes Sindicato Nacional. Bem, nós tivemos um processo na Universidade Pública de expansão, com o processo do Reúne, e eu creio que reside aí nessa expansão um grande desafio para o sindicato no próximo período, desafio para os professores, porque a expansão, evidentemente, nós sempre lutamos para ter a expansão do ensino público em todos os níveis. No entanto, o processo que foi feito com o Reúne foi um processo que não garantiu e não está garantindo as condições de qualidade da educação superior, e não está garantido as condições de trabalho para os docentes como deveria ocorrer. Mas eu creio que, pensando numa forma mais ampla, na perspectiva de 2 anos que vamos estar na gestão, nós temos uma preocupação muito grande com os desdobrares da política econômica no Brasil. Porque se de alguma forma nos últimos anos o Brasil conseguiu contornar a crise,
desenvolveu algumas políticas para gerar emprego, como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, o financiamentos habitacionais, etc. Algumas coisas que possibilitaram ter uma dinâmica produtiva no país nos últimos anos. Os registros são de que não está tendo crescimento econômico e creio que o Brasil, nós vamos estar sentindo no Brasil os efeitos da crise de forma mais intensa no próximo período. E isso vai colocar problemas para o financiamento da educação, vai colocar problemas salariais, de contratação de professores, etc. Nós tivemos a greve em 2012, tínhamos como questão central a carreira. E nós tínhamos uma carreira conquistada em 1987, produto da luta, e foi uma das maiores conquistas históricas da história do Andes, da história das associações de docentes, das greves, das lutas que tivemos na greve de 80. De lá para cá, começou por parte dos diversos governos a responder às nossas lutas, buscando implantar outras políticas que não aquelas que garantiriam as condições de trabalho. Políticas de gratificação, desestruturaram os elementos, os percentuais que tinham nos níveis de progressão na carreira. Em 98 implantaram uma gratificação produtivista, a GED, que a nossa luta conseguiu reverter, e o que aconteceu em 2012 foi que o governo respondeu com a política que ele quer implementar. E qual é a política que ele quer implementar? É uma política em que, primeiro, não tenha uma estrutura de carreira e de remuneração que tenha critérios rígidos. Ele quer flexível, porque os critérios rígidos não lhe permitem fazer reduções do vencimento básico, aumentar gratificações, e então ele quebrou as regras que estruturavam a carreira, seja da dedicação exclusiva, dos regimes de trabalho, dos percentuais de progressão. E nós estamos, e todo o processo que nós estamos buscando nos mobilizar agora, é para reestruturar, sobretudo, a malha salarial. Porque a garantia que nós podemos ter de ter uma vida acadêmica, de ter um desenvolvimento na carreira, é tê-la efetivamente estruturada, e não como o governo está impondo através dessa nova estrutura que ele fez. E mais, o governo tem uma posição nítida que já estabeleceu na carreira, e se expressa em projetos de lei, no projeto de autonomia, que não é do governo, é da Andifes, de que o financiamento da educação, em parte, tem que ser coberto por outras fontes que não os recursos públicos. E aí a visão do governo é que os professores são responsáveis para angariar esses recursos através de projetos. O que coloca para a educação superior um problema sério, porque além de produzir, os professores ficam responsáveis de conquistar as condições para ter a produção dentro da universidade, porque o governo quer se desfazer dos seus compromissos fiscais com relação à educação superior. Por isso ele quer flexibilizar a dedicação exclusiva. E isso ele já conseguiu, de alguma forma, implementar nessa nova estrutura, e em projetos que estão sendo aventados, ele flexibilizaria totalmente a dedicação exclusiva. Hoje, eu nem sei citar aqui, não me lembro de memória, a lista de todas as centrais sindicais que existem no Brasil, mas passa de uma dezena. E aumentaram as centrais sindicais nos últimos anos, a partir do momento que foi aprovada uma lei que as centrais sindicais, de reconhecimento das centrais sindicais, e que elas passam a ter direito a uma fatia da contribuição sindical obrigatória, ou seja, do imposto sindical
que existe no Brasil desde a década de 40, recurso que nós negamos, somos contra. O Andes não recebe imposto sindical, não cobra dos professores o imposto sindical. Então, houve um processo recente de divisões e de criação de novas centrais sindicais que estão atrás dos recursos da contribuição sindical obrigatória, que são, na sua maioria, organizações que não organizam a luta e que estão atrás, efetivamente, de dinheiro, inclusive no serviço público, na área da educação. Quando ocorreram outras divisões nesse processo do governo Lula, porque mais especificamente a Central Única dos Trabalhadores, que passa a ser peça fundamental do governo, ela não tem qualquer autonomia, por isso nos desfiliamos dela e nos associamos a um processo que a gente chama de reorganização da classe trabalhadora, porque é necessário ter as organizações que unifiquem a classe trabalhadora. Não existe possibilidade de vitória de luta nas nossas lutas estando isolados. O isolamento não ajuda ninguém, ao contrário, nos enfraquece. E a perspectiva nesse processo de reorganização e de construir uma central sindical e popular é exatamente de buscar mais ampla unidade, também não dividindo o movimento em movimento sindical de um lado e movimentos sociais do outro. Nós estamos numa época em que os movimentos sociais estão se expandindo, movimentos sociais das mais diversas ordens, movimentos do campo, da cidade, movimentos étnicos, movimentos de gênero, enfim, movimentos contra as opressões, contra a exploração, contra as mais diversas formas. Então, precisamos buscar unificar esses movimentos. E eu diria que é reconstruir a unidade da classe trabalhadora que foi dividida nesse processo. E o que eu costumo afirmar, eu sou membro da Secretaria Executiva da CSP com Lutas, porque sou encarregado de relações sindicais no Andes, de que não é a construção da CSP com Lutas que divide a classe trabalhadora. Ao contrário, todo o nosso esforço é para reconquistar a unidade dos trabalhadores, que é o que interessa aos trabalhadores. Algumas centrais, algumas têm interesses, vamos dizer assim, próprios, como é o caso da força sindical, dependendo objetivos de eleição de candidatos, coisas assim, mas a Central Única dos Trabalhadores, ela tem por objetivo proteger o governo. Ela não tem mais política própria, tanto é que faz ação no sentido de que vai sair às ruas para garantir a Copa. Em 2013, nas manifestações de junho e julho, nós tivemos uma audiência com a Dilma, todas as centrais sindicais, eu estava lá presente, e a primeira central sindical a falar foi a CUT, para fazer um discurso a presidente Dilma dizendo que não permitiremos que maculem a imagem da presidente. Então está claro o seu sentido. E não é só no movimento sindical. A União Nacional dos Estudantes, por exemplo, que também é extremamente governista, passou a fazer recrutamento de voluntários para trabalhar na Copa do Mundo. Quer dizer, não só não contesta nada, como chega a esse ponto de querer, num mundo dominado pela FIFA, de bilhões e bilhões de dólares, recrutar estudantes para trabalhar na Copa do Mundo. São absurdos, mas isso é um aspecto da realidade. Dando sequência a essa edição especial do programa De Docente, que está voltada exclusivamente para as eleições, tanto para o Andes Sindicato Nacional quanto para a diretoria da CEDUFESM, você confere agora uma entrevista com o professor do Centro de Ciências Naturais e Exatas da UFSM, Adriano Figueiró, candidato à presidência da CEDUFESM pela chapa Sindicato pela Base.
Bem, eu entrei na universidade em 1992 como substituto e depois efetivo, e logo no início eu já me sindicalizei e fui convidado pelos colegas na época para compor o Conselho de Representantes, né? Então, desde lá eu tomei contato com as questões da universidade, com as dificuldades que os docentes encontram para exercer a sua atividade dentro da universidade, e a gente foi se envolvendo. Participei já uns 3 ou 4 conselhos de representantes, fui da diretoria da SEDUFSM de 1998 a 2000 também, né, dentro da secretaria. E, enfim, né, nossa história de militância é uma história muito ligada a militância social que a gente tem, a toda uma construção, né, de prática mesmo, que a gente entende que o fazer acadêmico não pode estar desvinculado jamais da luta política, do processo da reivindicação, né, e da construção de uma categoria coletiva. Eu acho que a universidade ela tem imensos desafios hoje, né? Seja no plano pedagógico, vamos dizer, para tirar efetivamente a universidade de uma tradição fragmentada do século XIX para uma universidade comprometida com a complexidade de um mundo globalizado e em transformação muito rápida. Quer dizer, do plano pedagógico, acho que são grandes os desafios que as universidades enfrentam hoje. Do plano do trabalho e do processo administrativo nas universidades, eu penso que aí a questão é talvez tão complexa quanto, porque nós temos que reconstruir um novo paradigma de qual é o papel da universidade hoje dentro da sociedade, né? Nós temos uma universidade que está progressivamente caminhando num ritmo muito rápido em direção ao mercado, tentando atender demandas utilitaristas de mercado, com criação de cursos vinculados a demandas imediatas e muito voláteis de mercado, e a universidade vai perdendo progressivamente o seu papel de reflexão, seu papel de criação de um conhecimento elaborado, qualificado, né, que é efetivamente o papel que lhe cabe. Então, eu acho que a universidade hoje ela tem essa crise de identidade, né, de correr atrás de verbas, de orçamento, de expansão, mas isso muito ligado a políticas localizadas, a políticas que, no meu entender, são um pouco voláteis muitas vezes, né, e que pode colocar a universidade em sérios riscos, porque nós começamos a criar cursos sem uma reflexão mais profunda de qual é o potencial que aquilo tem a médio e longo prazo em termos de formação de uma massa crítica, né? E aí muito preocupadas com uma questão técnico-tecnológica de atendimento de demandas imediatas de mercado. E isso causa problemas, certamente, a médio prazo para a universidade, né, que começa a ter processo de esvaziamento dos seus cursos na medida em que essas demandas imediatas vão sendo superadas e atendidas, e a universidade fica com uma estrutura montada sem cumprir uma tarefa muito específica. Eu acho que do ponto de vista da luta docente, a carreira hoje ela assume, sem dúvida nenhuma, centralidade, né? A nossa história de lutas desde da instalação do Púlcrice, né, no final da década de 80 para cá, mostra para nós um processo contínuo e progressivo de desmantelamento da carreira,
né? Não só de perdas salariais, mas de perda das conexões dentro da carreira, né? Nós passamos a não ter mais uma referência que possa estabelecer uma política única para toda a categoria, porque os processos, os índices de aumento que se dão para diferentes níveis da carreira são diferentes também. Então nós passamos a ter distorções que não são de agora, são dos últimos anos aí, desde o governo Fernando Henrique para frente, distorções que não permitem que nós pensemos uma política única para todos os níveis da carreira, porque isso certamente amplia ainda mais as distorções. Ou seja, a discussão que se tem hoje dentro da carreira é que não há como consertar, do ponto de vista da malha salarial, não há como consertar a carreira da forma como ela está. Então, por isso é que o Andes já tem lutado há alguns anos, já tem um projeto de carreira protocolado junto ao Ministério da Educação, que resgata os princípios da carreira tal como nós defendemos no movimento docente, que é uma carreira que valorize a qualificação do professor, que valorize o tempo de trabalho do professor, que valorize a sua produção, quer dizer, que efetivamente estimule o professor a progredir dentro da universidade. Da forma como nós estamos hoje, para algumas áreas do conhecimento, por exemplo, a carreira docente, ela de longe não é mais a primeira opção, né? Especialmente quando nós pensamos nas áreas tecnológicas, por exemplo, que os graduados dentro de cursos como engenharia, computação, eles assumem postos no mercado de trabalho que, com retribuição salarial muito superior ao de um professor doutor que ingressa na universidade no início de carreira. Então, nessas áreas, cada vez é mais difícil nós conseguirmos novos professores dentro da universidade, porque há um achatamento geral da malha salarial dos professores e há uma desconexão entre os níveis que faz com que o professor fique represado muitas vezes, especialmente no início de carreira, dentro do estágio probatório, fique represado e não consiga avançar na carreira. Então, eu acho que, sem dúvida, que o caminho, nesse momento, que se coloca é o caminho da negociação, é o caminho da pressão, é o caminho da reivindicação, né? Nós tivemos aí agora, há 2 semanas atrás, uma notícia, espera-se que positiva, do governo, no sentido de sinalizar por parte do Ministério da Educação que concorda com alguns princípios que nós colocamos para a negociação da carreira, né? Nós, obviamente, não podemos imaginar que isso signifique a possibilidade já imediata do governo aceitar a nossa carreira, né? Mas isso significa a possibilidade de uma continuação do diálogo. Então, acho que nós não podemos baixar a vigilância, nós temos que ter uma atuação muito forte no sentido de trabalhar articuladamente com o Sindicato Nacional, com o setor das federais e manter o processo de mobilização, né? Eu acho que esse é o caminho para nós continuarmos insistindo na tentativa de termos uma carreira nova. Porque essa carreira que nós temos hoje, ela não tem possibilidade de ajuste mais dentro do conjunto de distorções que foram acumuladas aí por sucessivos governos. O sindicato, o Andes, ele tem uma complexidade própria enquanto um sindicato nacional, né? Uma complexidade própria porque ele representa hoje um dos maiores sindicatos da América Latina de trabalhadores. Ele é um sindicato realmente muito grande, que atende uma base territorial imensa, com uma diversidade impressionante. E, para além disso, ele tem uma característica que, no nosso entender, ela é, digamos,
excelente para o nosso sindicato, mas que causa, às vezes, algumas dificuldades no diálogo, que é efetivamente ser um sindicato organizado pela base e com estruturas democráticas de decisão. Então, às vezes, o fato de nós termos instâncias de discussão representada pelo setor das federais, no nosso caso, por CONADES, por congressos, por GTs, quer dizer, nós temos uma estrutura extremamente complexa de discussão e de debate dentro do sindicato. E isso faz com que, de um lado, o sindicato realmente represente uma instância democrática de discussão, mas, por outro lado, que o sindicato, digamos, não tenha, muitas vezes, a rapidez e a eficiência que muitos dos nossos sindicalizados na base e que não compreendem muito bem o funcionamento do sindicato, eles gostariam que tivesse. E aí, por exemplo, nós pautamos a questão dos aposentados, que é uma demanda do nosso sindicato local, que tem um GT de assuntos de aposentadoria que é muito ativo, que é muito forte, que reflete, que pensa, que propõe, mas que muitas vezes não encontra no Sindicato Nacional um respaldo para a agilidade que gostaria nessa discussão. E isso porque o sindicato tem a sua dinâmica própria, tem o seu próprio tempo. Então, assim, nós, na greve de 2012, nós estivemos no comando de greve local, e nós tivemos um diálogo muito intenso com a diretoria nacional, com o Comando Nacional de Greve naquele momento, porque nós entendíamos que a diretoria nacional, que é a atual, que está terminando a sua gestão, ela, em muitos momentos, ela deixou a desejar na categoria. Ou seja, em momentos em que nós tínhamos uma máxima mobilização nacional e que nós teríamos naquele momento uma oportunidade de fazer avançar um pouco o processo da luta dentro da greve, nós tivemos uma certa hesitação por parte da diretoria nacional. Mas nós entendemos que a responsabilidade de uma diretoria nacional é muito grande, é um movimento que não pode ser um movimento oportunista ou de uma vanguarda descolada da realidade que está acontecendo em todo o espaço, em toda a base do sindicato. Então, o que nós esperamos, da mesma forma que nós falamos em relação à gestão da universidade, o que nós esperamos em relação à diretoria nacional é que ela oportunize um espaço aberto de diálogo para as demandas que saírem desse sindicato local. Para que a gente possa efetivamente continuar dialogando nos CONADES, nas reuniões dos setores, nos congressos, levando os nossos textos, propondo as nossas questões, e contribuindo para essa luta nacional. Quer dizer, fazer essa conexão entre as nossas questões locais e as questões nacionais, a luta específica da categoria, a luta social mais ampla. Então, nós esperamos realmente dessa diretoria nacional que ela continue mantendo uma posição de independência da luta dos trabalhadores, no sentido de não sucumbir às políticas do governo, que, se por um lado tem alguns ganhos sociais importantes enquanto conjunto da sociedade, um governo nitidamente, digamos, progressista nesse sentido, mas é um governo que, por outro lado, em nome dessas políticas sociais mais progressistas, tem, dentro da universidade, destruído com a possibilidade de nós termos uma formação de uma massa crítica mais qualificada por conta da destruição do plano de carreira, por conta de um processo de expansão sem muita qualidade. Então, o Sindicato Nacional ele precisa estar atento a isso. Nós precisamos efetivamente retomar uma política autônoma de ciência e tecnologia nesse país, uma política que permita a produção de conhecimento qualificado, sem uma preocupação imediata com o mercado, sem uma preocupação imediata com
com as questões mais localizadas do mercado de trabalho, né? Então, uma universidade que esteja, enfim, comprometida com um projeto mais amplo de sociedade. E nós esperamos que o Andes seja sensível a isso, continue à frente, liderando essa luta, né? E nós, certamente, na Sedufism, estaremos prontos para esse diálogo e sintonizados com as questões nacionais. Vale lembrar, então, que as eleições para a Sedufism, tanto para a diretoria quanto para o Conselho de Representantes e também as eleições para a direção do Andes Sindicato Nacional, ocorrem paralelamente nos dias 13 e 14 de maio de 2014 em 10 mesas eleitorais distribuídas no campus, cidade, Sesnors e UDESM. No campus, o horário de votação nos 2 dias será das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, assim como na cidade e no Sesnors. Já na UDESM, a votação ocorrerá apenas no dia 13 de maio, das 9 horas da manhã ao meio-dia. As nominatas completas das 2 chapas podem ser conferidas nos sites do Andes e da Sedufism. Já a eleição para o Conselho de Representantes da Sedufism ocorre nos mesmos dias, horários e mesas da eleição para a diretoria, e os sindicalizados poderão votar em até 2 nomes. Estão inscritos na eleição para o Conselho de Representantes da Sedufism os professores Adriana Graciela Desirê Zeca, Antônio Carlos Freitas Vale de Lemos, Beatriz Maria Pipe, Clayton Hillig, Jihad Mohamed, Gilvan Odival Veiga Dockhorn, João Carlos Gili Martins, Marcelo Pusnik Vieira, Márcio Rossato Badic, Maristela da Silva e Souza, Marta Rosa Borim, Ricardo Rili Rondinel Cornejo, Rondon Martins Souza de Castro, Simone Freitas da Silva Galina e Vilton Orlando Trapp. O programa de docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufism. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufism. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 12, ocorre mais uma edição do projeto Cultura na Sedufism e que traz como temática mega eventos esportivos, olhares críticos. Os participantes dessa edição do projeto Cultura na Sedufism serão a professora da Universidade Federal Fluminense, Adriana Pena, a arquiteta, urbanista e integrante do Comitê Popular da Copa de Porto Alegre, Cláudia Fávaro, e o professor da rede estadual, também em Porto Alegre, Guilherme Gil. A coordenação do debate será de Antônio Schmitz Filho, docente do curso de Educação Física da UFSM. Obrigado pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.